Sou conterrâneo da Viviane, lá de Guarapuava. Inclusive, foi o marido dela que me indicou o grupo, que é o Leandro. Que mais? Guarapuava, Paraná. Moro em Irati também. E já falei 1h30 no grupo anterior. Foi bem bacana, foi bem legal. E cá estamos agora para mais um encontro, para mais um bate-papo. Gente, uma das coisas que a gente falou lá no primeiro grupo, e é importante que a gente repita aqui, quando os nossos grupos forem gravados, nós não falaremos sobre os casos clínicos, certo? Não traremos especificidade dos clientes para que isso não gere nenhum problema ético depois, porque, afinal de contas, não teremos controle sobre quem vai ter acesso ao material que está sendo gravado, certo? Quando nós formos fazer algum tipo de supervisão, uma discussão de casos, estudo de casos, aí não será gravado, então nós teremos a tranquilidade de poder falar, obviamente, sempre restringindo o nome, né, e mantendo a confidencialidade das informações que poderiam identificar aquela pessoa que nós estamos falando. Então, nesse caso, nós não gravaremos quando forem casos, e todas as discussões teóricas poderemos gravar, ok? O Marcos tinha falado no primeiro grupo a respeito de um recurso que tem para poder elencar as falas, quem quiser participar, quem quiser comentar, quem quiser fazer perguntas, que é uma mãozinha, né, Marcos? Me explica essa parte, por gentileza, que aqui no meu não tem esse recurso. Isso, a Loredana, inclusive, clicou nele ali, ó. Olha ali do lado do nome dela. Você consegue ver uma mãozinha azul? Sim, agora que eu vi. Pois Perfeito. não aparece para você, porque eu coloquei você como co-hosting aqui, você e a Patrícia, mas aí para o restante do grupo, basta clicar na opção participantes, né? Na parte de baixo da tela, se tiver no computador, né? Vai ter o menu, então tem ali segurança, participantes, bate-papo, compartilhar e tal. Clique em participantes e aí vai ter a opção levantar mão. Quando você clica ali, aparece ali pra gente, ó, a Loredana clicou, depois a Luana clicou agora também, e aí ele vai ficando na sequência de quem levantou a mão, e aí quando o Matheus perceber essa mãozinha ali, ele é uma sinalização de você quer comentar alguma coisa, e a gente vai abrir seu áudio para você comentar. Maravilha. Maravilha. Loredana quer falar? Isso, já veio com as meninas, se elas querem comentar alguma coisa, vocês estão só testando. Eu tava só fazendo um teste mesmo, gente. Eu vou tirar a mãozinha. Perfeito. Luana quer falar? Eu também. Tava fazendo um teste também. Não conhecia o recurso. Perfeito. Então aí já o pessoal está familiarizado, tem a mãozinha, levanta, fala e a gente vai seguindo, ok? A qualquer momento, gente, se vocês quiserem que eu pause a explicação, eu vou seguindo como se fosse um curso de aula mesmo. Então, a qualquer momento vocês podem intervir, fazer perguntas, comentar algumas coisas. Inclusive, teve algumas participações ali no primeiro grupo que deram uma enriquecida na nossa discussão. Sempre que vocês quiserem participar, com certeza isso vai acrescentar bastante, seja um comentário, uma pergunta, um esclarecimento e assim por diante, ok? Então, como eu tinha dito lá no grupo, eu tomei a liberdade de organizar alguma coisa que a gente vai conversar hoje, e como a gente está começando um pouquinho mais tarde, então a gente vai acabar indo até um pouquinho mais tarde também, ali até umas 22h10, 22h10, 22h20 por aí, certo? Eu quero começar com vocês uma rapidíssima introdução histórica a respeito da terapia do esquema, e eu vou falar bastante sobre terapia do esquema e terapia cognitivo-comportamental, porque, embora as duas sejam muito semelhantes, elas são, de longe, práticas semelhantes, certo? Então, teoricamente, elas compartilham muitos elementos, mas na nossa prática e no nosso fazer metodológico, isso muda bastante, ok? Então, a terapia do esquema, ela surge como uma resposta às faltas que a TCC apresenta na clínica. Então, existem alguns casos clínicos que nós não conseguimos atingir um sucesso terapêutico via TCC. E esses casos são as pessoas que têm, os clientes que têm algum tipo de problema crônico. Então, são problemas caracterológicos, problemas de personalidade, certo? Uma referência bem importante para nós pensarmos os problemas de personalidade é que eles são problemas relacionais. Isso significa dizer que sempre estará em relação a outras pessoas. Todos os problemas que a gente apresenta na nossa vida, eles podem ser internos, do tipo eu comigo mesmo,
e outros problemas eu com as outras pessoas. Nesses casos, nós temos os problemas de personalidade, ok? Então, aí que entra a terapia do esquema, e ela surge também como uma resposta especificamente ao transtorno de personalidade narcisista e ao transtorno de personalidade borderline, que são dois transtornos que a TCC não consegue encorpar o tratamento, e os clientes sempre rompem durante o processo por ou não verem avanço no processo, ou porque, de alguma forma, a relação terapêutica está defasada ou não está conseguindo manter a vinculação com o cliente. E eles vão embora, certo? Especialmente porque a TCC trabalha muito no viés racionalista, no viés racional, de investigar muito a fundo os pensamentos automáticos, as crenças, os pressupostos. Isso é maravilhoso. A gente faz muito disso em terapia de esquema, mas nós não fazemos só isso, como a TCC faz linha direta durante todo o tratamento, certo? Então, a terapia do esquema, ela traz um upgrade, a TCC, com alguns elementos que são bem peculiares, né? E aí a gente volta a falar sobre epistemologia, que é o eixo organizador da terapia do esquema, e como que isso faz com que outras abordagens teóricas, outros corpos teóricos possam ser complementados ou utilizados como formadores da terapia do esquema, certo? Então, imaginem um eixo organizador, né, um eixo estruturante da teoria, e a ele são transpassadas outras teorias. Nesse caso, nós temos psicanálise, nós temos Gestalt, nós temos analítica, nós temos humanismo, nós temos análise do comportamento, a própria TCC, e nós temos outras abordagens que trazem algum tipo de complemento. Na terapia de esquema, inclusive, isso me faltou falar no primeiro grupo, que a terapia de esquema ela se beneficia muito profundamente das terapias de terceira onda, que são as terapias contextualistas. Então, a ACT, a terapia, o próprio mindfulness, o que mais? Nós temos a terapia do esquema emocional do Linehan, nós temos regulação emocional do Linehan também, do Linehan não, do Lihie, e outras abordagens, outras teorias de terceira onda que são complementares e que a gente utiliza no nosso fazer diário dentro da clínica, certo? Então, aqui algumas diferenças entre TCC e terapia de esquema, a gente vai pontuar algumas delas, para que vá ficando cada vez mais claro, para que a gente consiga vislumbrar a nossa teoria e a nossa prática clínica também, de como que a gente vai agir com os nossos clientes na primeira sessão, na segunda sessão e assim por diante, ok? Eu quero começar com vocês falando dos pressupostos, que é uma parte bem bacana, que ela traz algumas divergências em relação à terapia de esquema, que é importante que a gente saiba e que a gente leve em consideração. Na página 19, no item pressupostos da terapia cognitivo-comportamental tradicional, descumpridos por pacientes caracteriológicos. Volto a frisar que terapia do esquema surge como uma resposta aos clientes que têm problemas caracteriológicos, problemas de personalidade, ok? Clientes que têm problemas de personalidade não conseguem seguir um protocolo, que é o primeiro pressuposto da TCC, de que os clientes conseguem cumprir um protocolo de tratamento ao longo da terapia. É bem importante a gente levar em consideração alguns elementos dos protocolos. O primeiro deles é que os protocolos surgem dentro das terapias cognitivas comportamentais desenvolvidas nos Estados Unidos. Por que isso é importante a gente saber? Porque a cultura estadunidense e a cultura brasileira são culturas radicalmente diferentes, certo? Uma no que diz respeito à tarefa de casa, então o engajamento dos clientes nas tarefas é diferente aqui no Brasil, e isso faz com que nós tenhamos um outro funcionamento terapêutico e um outro funcionamento da terapia como um todo, mas também porque a TCC nos Estados Unidos, ela é a primeira opção dos planos de saúde. Isso significa dizer que, sabendo que os planos de saúde nos Estados Unidos são caros e que o tratamento de saúde via particular é caríssimo, quase impraticável por lá, então os planos de saúde querem otimizar o tratamento psicológico também. E quais são hoje as abordagens que mais apresentam resultados rápidos? TCC, em primeiro lugar,
e análise do comportamento na sequência, ok? Então, a TCC é a primeira opção dos planos e eles não pagam terapia para psicanálise, eles não pagam terapia para humanismo, para fenomenologia e para outras abordagens que não apresentam consistência em termos de evidência científica dos seus resultados, certo? Tem um livro, inclusive, que é Psicologia Clínica Baseada em Evidências, Dobson e Dobson, que eles trazem ali, dos vários capítulos, a maioria, quase 80%, são tratamentos feitos em TCC. E esses tratamentos, eles são apoiados em evidências, o que significa dizer que os estudos utilizados para se ter uma evidência científica são as revisões científicas, as meta-análises e os estudos clínicos. Um estudo clínico demanda demanda 3 rondas de pesquisa. Uma primeira ronda, geralmente, em torno de 50 a 100 pessoas. Uma segunda ronda, que aproximadamente gira aí em torno de 300 a 500 pessoas. E uma terceira ronda na casa das 800 mil pessoas. Então, isso significa dizer que nós precisamos de um volume muito grande para conseguir garantir que uma intervenção ela é baseada em evidências, o que faz com que o custo dessa pesquisa seja altíssima. Só que nos Estados Unidos o investimento em pesquisa é alto também. Então, nós temos aí uma contrapartida que garante que nós consigamos desenvolver esses protocolos. No Brasil, e aí é uma parte que eu vou chamar a atenção de todos vocês, daqueles que estão começando os seus estudos em TCC e terapia do esquema, e aqueles que já têm alguma experiência, então vão poder concordar comigo em alguns aspectos. Os manuais de TCC que são construídos nos Estados Unidos, eles trazem vinhetas clínicas de pacientes que são maravilhosos, né? E aí, eu citei no primeiro grupo o livro Terapia Cognitivo-Comportamental, Teoria e Prática, da Judith Beck, que ela traz ao longo do livro o tratamento da Sally. A Sally é uma cliente depressiva, maravilhosa, incrível, fantástica, 0 defeitos, e que não existe na realidade. A Sally, eu tenho um ranço da Sally que eu não consigo nem ler aquele livro de novo, porque tudo que a terapeuta se propõe a fazer, ela topa. Nossa, maravilhoso. É a cliente perfeita. Todo mundo queria ter 10 dessa todo dia. Só que a Sally não existe na realidade e quando nós temos um volume muito grande de clientes, 1 ou 2 pessoas do nosso contingente funcionam parecido com a Sally. O que isso faz a gente pensar, especialmente no início da carreira? Não estou fazendo certo. Não está funcionando igual funciona com a Sally. O que estou fazendo de errado? Eu não estou sabendo fazer TCC, eu não estou sabendo fazer intervenção, eu não estou sabendo fazer isso, aquilo, aquele outro, e tudo isso vai gerando angústia, ou a gente desiste, ou a gente começa a patinar no erro, certo? Então, é bem importante que eu diga para vocês, todos bonitinhos e bonitinhas, que os protocolos que são orientados nos livros e nos manuais clínicos de TCC escritos nos Estados Unidos, eles precisam ser adaptados à nossa realidade brasileira. Ok? Isso significa dizer que nós não vamos conseguir protocolizar a nossa terapia conforme o livro especifica, porque não funciona. É como se eu quisesse passar a régua em todos vocês que estão aqui, nós estamos em 29 no grupo, e como se eu quisesse fazer a mesma coisa na primeira sessão com todos vocês, a mesma coisa com todos vocês na segunda sessão, a mesma coisa na terceira sessão, até a 20ª, 24ª sessão, que daria em torno de 5, 6 meses, ok? Então, isso implica uma leitura contextual, o que significa dizer que os protocolos não funcionam muito bem para nós aqui no Brasil, porque nós não temos uma terapia brasileira. A terapia que nós temos hoje no Brasil, ou ela é francesa, ou ela é alemã, ou ela é estadunidense, ou ela é europeia. Certo? Nós não temos uma terapia construída efetivamente no Brasil, dentro da realidade brasileira, do contexto da cultura brasileira. Ok? Então, ali, nós já temos um primeiro rompimento, mesmo que nós seguíssemos um protocolo definido, pacientes com problemas caracterológicos, com problemas de personalidade, não conseguem aderir a isso. E é ali que começam a surgir os nossos problemas. Okay? Então, a terapia do esquema vem justamente fazendo um upgrade dessa parte, trazendo todo um complemento teórico e um complemento
desenvolvimentista e de personalidade para que a gente consiga avançar nesse processo com esses clientes, conseguindo driblar as resistências e os desafios no setting clínico, ok? O segundo pressuposto ali na sequência do texto diz que, com um pouco de treinamento, os pacientes acessam suas cognições e emoções e informam ao terapeuta. O que isso significa dizer? A TCC é uma terapia, basicamente, é um treinamento, certo? Nós treinamos o cliente a identificar pensamentos automáticos, nós treinamos o cliente a identificar os gatilhos desses pensamentos automáticos, a nomear as crenças que surgem a reboque com os gatilhos e começamos a treinar o cliente, a fazer a desenvolver duas habilidades básicas, autoobservação e automonitoramento, certo? Então, seguindo por esse viés, nós vamos, ao longo da terapia, treinar, até que o cliente se torne o próprio terapeuta e dali, hasta la vista, cada um segue seu caminho. Mas a terapia de esquema não funciona da mesma maneira, porque mesmo que nós saibamos como que as coisas funcionam, nem sempre nós conseguimos nos conectar com aquilo que está acontecendo. E nem sempre nós conseguimos, dentro do plano emocional, identificar os nossos pensamentos, as nossas crenças, ou até mesmo o esquema que foi ativado, ok? Uma das coisas que eu falei no primeiro grupo e eu falo para vocês aqui é que terapia do esquema não é uma terapia para qualquer terapeuta. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, um funcionamento baseado em racionalidade não vai conseguir desenvolver toda a pegada emocional e emocionalizada que é a terapia do esquema. Uma das coisas que eu falo muito no início da terapia com os clientes é que eu vou preferir perguntar para eles como que você se sente nesse momento, em vez de perguntar como seria a TCC, o que você está pensando nesse momento, certo? O nosso carro-chefe na terapia de esquema são as emoções e os sentimentos, certo? Então, isso significa que treinar faz com que a emoção seja treinada também. E aí ela deixa de ser espontânea. Exatamente, né? E como a Patrícia falou ali, que a terapia de esquema carrega os nossos esquemas, os esquemas dos terapeutas também, certo? E aí, por exemplo, eu lá no início da minha prática clínica em terapia de esquema, eu tinha dificuldade de lidar com procrastinadores. Eu tinha muita dificuldade de trabalhar na clínica com procrastinadores, porque eu tenho, desde sempre, um padrão inflexível. Hoje ele já é um padrão flexível, mas eu percebi que o autocontrole e a autodisciplina inconsistente dos clientes ativavam o meu padrão inflexível. E isso dava conflito e eu não conseguia avançar na terapia. Então, já terapeutizei essa parte, já consegui lidar, já consegui desenvolver todo um esquema saudável em relação aos padrões inflexíveis e hoje trabalho tranquilamente com procrastinadores porque hoje já não me ativa os meus esquemas. E eu sei identificar quando que eles estão no limiar de ativação, certo? Então, a terapia do esquema convoca muito do terapeuta para estar presente na terapia. Então, é muito diferente da TCC, em que nós parecemos ser observadores, né? A terapia de esquema faz com que nós estejamos não emaranhados, mas imbricados e envolvidos emocionalmente com os nossos clientes, certo? Então, demanda uma intimidade maior, demanda uma aproximação maior, e isso faz com que a terapia do esquema seja um diferencial afetivo durante o curso da terapia, ok? Seguimos para o terceiro pressuposto, que está hiperconectado com o segundo. Os pacientes se tornam capazes de mudar os seus comportamentos e cognições problemáticos por meio de prática como análise empírica, discurso lógico, experimentação, exposição gradual e repetição. Ou seja, conforme nós ensinamos os nossos clientes essas estratégias, partimos do pressuposto que com treino e com repetição, eles vão conseguir fazer a própria terapia deles em casa, certo? Então, esse pressuposto, ele faz com que nós estejamos sempre funcionando numa pegada racional. Dentro da terapia do esquema, gente, isso é um problema, porque essa pegada hiperracionalizada se chama
protetor. É um modo que nós temos para blindagem emocional, e essa blindagem emocional é tão problemática quanto qualquer outro comportamento do cliente, ok? Então, nós precisamos ter muita cautela quando a gente foca na racionalização do problema, porque às vezes não é de razão que o cliente precisa, às vezes é de um abraço, às vezes é o terapeuta chorar junto com o cliente em terapia, rir com ele, gargalhar com ele e assim por diante, ok? A terapia de esquema convoca o nosso lado mais espontâneo para a terapia, que é quando a gente consegue ser efetivamente humanos. E aí entra aquele ditado bem famosinho, que virou legenda de foto no Instagram, que é a frase do Jung, que vocês precisam dominar todas as técnicas, todas as teorias, mas quando tocar uma alma humana, temos que ser apenas uma outra alma humana, certo? Então, isso significa que a terapia do esquema traz esse aspecto humano para a terapia. Então, quando a gente se conecta afetivamente, a conexão afetiva não tem uma explicação racional. Não temos como dizer, eu consigo compreender tudo isso que você está dizendo. Barará. Não, a gente só diz, eu entendo você, eu sinto você, eu consigo perceber a angústia no teu rosto. Quando você fala, a pontinha do teu nariz fica vermelha. E eu percebo que você se emociona quando entra nesse assunto. Ou seja, toda essa leitura corporal que nós fazemos na terapia de esquema, não é que seja um complemento, gente. Isso é bem importante a gente ter em vista. Isso é terapia de esquema. Certo? Então, quando a gente percebe o cliente falando com os braços, com as mãos, com o corpo, isso também é uma ativação esquemática. Certo? Eu quase falei aqui de um cliente meu, mas eu vou deixar isso para uma próxima conversa. Porque o corpo dos nossos clientes se comunica com a gente. Quando eles falam algo com as mãos fechadas, com as mãos abertas, com as pernas cruzadas, mexendo no cabelo, tudo isso é comunicação não verbal, que é tão importante quanto a comunicação verbal. Certo? Em algumas abordagens, isso é desprezado e acaba não entrando na nossa análise global. Ok? Então, essas coisas todas que são mais sutis, não tem como treinar. Não tem como treinar, por exemplo, que toda vez que eu for falar tal coisa, eu vou mexer no cabelo. Pronto, virou mecânico. Deixou de ser espontâneo, deixou de ser afetivo. Ok? Até aqui, dúvidas? Alguma pergunta, algum comentário? Não? Maravilha, seguimos. O quarto pressuposto, já na página 20, página seguinte, a TCC parte do pressuposto que os pacientes possam desenvolver uma relação de colaboração com o terapeuta em algumas poucas sessões. Falso para a terapia do esquema. Por que isso é falso? Porque na terapia do esquema, gente, nós estamos trabalhando essencialmente com ativação esquemática. E ativação esquemática significa dizer que nós estamos trazendo à tona as experiências relacionais que essas pessoas tiveram. Certo? Então, o fato de eu ser homem, por exemplo, pode ser um fator ativador para uma cliente mulher. Ou um cliente homem pode se sentir, talvez, menosprezado por eu ser jovem. E isso faz com que, eventualmente, o esquema de defectividade dele seja ativado. E assim por diante. Ok? Então, nós ativamos os nossos clientes na mesma medida que eles nos ativam. Só que nós partimos da ideia de que nós temos mais conhecimento sobre os nossos esquemas do que o cliente tem sobre os nossos esquemas. Ok? Então, a relação colaborativa, que é essencial para a terapia, isso na TCC é verdade, isso na terapia de esquema é verdade, aqui nós temos um viés afetivo, emocional, que às vezes serve de obstáculo. E às vezes a dificuldade do cliente é justamente conseguir se abrir. Se nós estamos falando de um cliente que tem um esquema de desconfiança e abuso, vocês acham que ele vai chegar na primeira sessão e soltar o verbo falando de todos os pormenores da vida dele? Não vai. Isso é conteúdo terapêutico. Isso vai para análise, como diria a psicanálise. Certo? Então, aqui nós temos algumas posturas dos clientes que faz com que isso revele os traços esquemáticos deles, ok? Se um cliente fala, por exemplo, eu estou com vergonha de ter contar alguma coisa, o esquema de defectividade foi ativado, certo?
Se esse cliente está envergonhado de contar algo sobre a semana dele, ou algo que aconteceu, algo que é importante, um esquema de defectividade foi ativado, porque ele acredita que eu vou julgá-lo ou julgá-la por aquilo que aconteceu ou por aquilo que ela vai me contar. Ok? Então, é bem importante nessas falas que parecem ser despretensiosas, a gente identificar que ali a pessoa está falando dos seus esquemas. É por isso que quando nós estamos considerando problemas caracterológicos, nós estamos considerando a personalidade da pessoa entrando em cena. Ok? É diferente eu trabalhar com um cliente e fazer uma rotina de estudos. Isso é quase que estabelecimento de rotina mesmo, o TCC padrão dá conta perfeitamente disso. Na terapia de esquema, a gente vai olhar para onde? A gente vai olhar para as experiências, talvez, de rigidez na infância, ausência de espontaneidade. Nós vamos olhar para as experiências em que essa criança foi hiper exigida, essa criança foi hiper controlada. Isso faz com que ela tenha, dentro de um dos 3 estilos de resposta, dos estilos de enfrentamento, algum tipo de ativação esquemática quando ela se deparar com os seus afazeres. Ok? Então, o estabelecimento de um cronograma de tarefas, ele pode ser uma pegada inflexível para alguns clientes, mas também pode ser organizador e, por isso, saudável para outros clientes. Ok? Então, ali a gente vai fazer uma leitura esquemática. Será que, de repente, eu mandar uma mensagem para o meu cliente vai parecer invasivo? Depende dos esquemas desse meu cliente. Ok? E vai depender muito também do vínculo que eu tenho com esse cliente, que é a relação colaborativa, a relação terapêutica. Ok? Dentro da relação terapêutica, gente, é bem importante. Isso é algo que precisa ficar estampado na cabecinha linda de vocês, que é a transferência e a contra-transferência, ok? Ali a gente vai trazer um pouquinho do Freud também para poder nos ajudar. A TCC e a terapia de esquema consideram a transferência e contra-transferência freudiana funcionando dentro da nossa abordagem também, ok? Não é porque é da psicanálise que a gente vai simplesmente refutar. Aquilo faz muito sentido e aquilo acontece conosco. A forma como vocês se sentem em relação aos clientes de vocês é um termômetro muito importante sobre os esquemas do cliente e os esquemas de vocês. Ok? Se vocês estão falando com um cliente, vou pegar esse exemplo que eu dei, né, da minha dificuldade. Qual é a emoção que vocês acham que me ocorre ou que me ocorria quando eu, tendo um padrão inflexível, trabalhava com um cliente procrastinador? Que tipo de emoção vocês acham que surge? Dou-lhe uma. Paciência, raiva. O que mais? Perfeito. O que mais? Vejam, ali nós estamos utilizando nossas emoções como uma bússola sobre o que está acontecendo durante a terapia. Impaciência, raiva, frustração e irritabilidade é um combo nada maravilhoso que é ativado durante a sessão. Por que fulano, você não fez a tarefa de casa dessa semana pela 18ª vez que a gente combinou? É porque eu esqueci. Dá uma vontade de torcer o pescoço. Mas a gente não faz isso porque nós identificamos que são os nossos esquemas que foram ativados pelos esquemas do nosso cliente. Ok? Então, nessa relação terapêutica, nós precisamos estar muito atentos sobre como a gente se sente em relação ao cliente. Ok? E eu tenho certeza que na experiência clínica de todos vocês e todas vocês, vocês já tiveram um cliente que vocês preferiram que faltassem. Putz, seria muito legal se de repente o Marcos Correia faltasse hoje na sessão. Isso significa contra-transferência, gente. Tem alguma coisa no Marcos que ativa algum esquema meu e faz de repente eu dizer, ufa, ainda bem que a Patrícia faltou. Hoje eu não estava muito afim de atender ela. E assim por diante, ok? Então, isso é ativação do esquema, isso é relação terapêutica, e isso na TCC, não que seja negligenciado, mas o olhar é menos refinado,
que na terapia do esquema nós temos muito mais destreza e muito mais instrumentalização para identificar como a gente se sente. Tem clientes que vão ativar os nossos esquemas de autossacrifício. Inclusive, deixa eu contar uma curiosidade para vocês aqui. Para aqueles que já responderam o questionário de esquemas, já devem ter, então, um conhecimento prévio de quais são os esquemas de vocês. Para aqueles que não responderam ainda, eu vi na minha bola de cristal que vocês têm um esquema de autossacrifício. Por que eu sei disso? Tem um estudo holandês, gente, que foi feito, um estudo multicêntrico, e que ele tem uma validade estatística, o que significa dizer que ele foi feito com uma amostra estatisticamente significativa, que mostra que de 80% a 90% dos terapeutas têm um esquema de autossacrifício. Vocês lembram do primeiro dia de aula lá na psicologia, quando o professor perguntou para vocês por que vocês escolheram psicologia? Porque eu quero ajudar as pessoas. Isso é autossacrifício. Certo? E aí, claro que a gente vai fazer uma leitura muito cautelosa disso, porque afinal de contas existe a ajuda que é autossacrificante e a ajuda saudável, ok? Não vamos entrar no mérito disso, porque isso vai diferir de pessoa para pessoa, de história para história, de esquema para esquema, ok? Mas nós temos um cliente que vai fazer com que a gente atenda ele às 10 ou às 11 horas da noite. Matheus, eu preciso muito de uma sessão, mas agora são 7 horas da manhã de domingo. Tá, vamos marcar uma sessãozinha. E a gente vai lá e a gente atende, porque ativou o nosso autossacrifício, ok? Relação colaborativa, relação terapêutica. Quinto e último pressuposto listado no texto. Supõe-se que o paciente tenha problema-alvo prontamente discernível. O que isso significa dizer? Que ele chega na terapia e, diferente do médico, que o médico descobre o que nós temos, nós esperamos que o cliente chegue na terapia e diga, eu estou com um problema assim, assim, assado. Já chega com a coisa pronta, a gente já chega com o diagnóstico já especificado é o problema. Nós não temos isso quando nós estamos falando com clientes que têm problemas de personalidade, ok? Por que isso acontece, gente? Porque nós estamos falando de um eixo, de uma estrutura básica, que é quem nós somos. E é muito difícil que nós, sem a ajuda de um terapeuta ou de uma terapeuta, que nós consigamos ver que nós somos a fonte de todos os nossos problemas. Certo? Então, ter esse olhar crítico e quase que distante e frio sobre nós mesmos é algo que só a terapia vai conseguir, no longo do tempo, desenvolver. Okay? Então, alguns clientes vão chegar para vocês e vão dizer, não sei, me mandaram vir aqui conversar com você. Temos aí um traço de personalidade bem importante a ser visto, ok? Em uma discussão futura, eu quero trabalhar com vocês os traços de personalidades com a relação dos esquemas. E essa é uma parte maravilhosa que nos ajuda muito a entender rapidamente o funcionamento global daquele cliente, ok? Mas vamos lá. O cliente chega para vocês e fala, não sei, estou infeliz no meu casamento. Estou infeliz no meu trabalho. Isso é traço de personalidade que está funcionando, gerando a infelicidade. Nós não temos clareza sobre qual é o problema no casamento, qual é o problema no trabalho, qual é o problema em casa, com a família, assim por diante. Então, nós não podemos esperar, igual a Sally na terapia, porque a gente vai morrer frustrado, velhos e caquéticos, porque igual a Sally, só a Sally. Certo? Então, vai chegar todo tipo de bomba para nós na terapia, e quando a gente consegue tomar um distanciamento e ver essa pessoa a partir da sua ativação esquemática e dos seus modos, aí sim a gente vai começar a identificar quais são e onde estão os problemas. E por que essa pessoa está tão infeliz no casamento, no trabalho, na carreira dela e assim por diante. Ok? Nesse sentido, nós temos sempre que ter o refinamento teórico, e essa é uma parte que eu, como professor, adoro cobrar dos alunos, né? Vocês leram o texto, estudaram essa semana, fizeram as atividades. Por quê? Porque, gente, sem leitura, a gente não vai conseguir nem saber os nomes dos esquemas, certo? E isso significa dizer que nas primeiras leituras que vocês fizerem sobre os esquemas, vocês não vão gravar, exceto que vocês têm uma memória de elefante, vocês não vão conseguir gravar todos os nomes. São 18 esquemas, certo?
E cada esquema utiliza um outro esquema como resposta. Então, essa combinação é infinita. E considerando ainda que nós temos evitação, hipercompensação e resignação, a coisa se multiplica, certo? Então, nesse sentido, vocês vão precisar ler e reler. Um exercício muito bacana, que eu sempre trabalho, especialmente quando eu trabalho na terapia com clientes que são psicólogos e psicólogas, é fazer o treino da identificação esquemática dos seus familiares, dos seus amigos, de filme. Gente, filme é maravilhoso para a gente identificar esquemas, certo? Esse domingo estava passando na Globo o Protetor, depois do Fantástico, um filme bem bacana, inclusive, com o Denzel Washington. E aí ele estava no bar, num café, lendo um livro à noite, e a mocinha chega e pergunta para ele, não estou te incomodando? Esquema de defectividade, gente. Então, essa autoestima dela, que foi ali questionada, e ela se sentiu um incômodo para ele, é defectividade. E conforme a gente vai treinando isso, vai ficando cada vez mais rápido a gente identificar os esquemas na fala do nosso cliente, os nossos esquemas e assim por diante. A Patrícia ali falou sobre leitura, resumo, prática, discussão, a própria terapia. A própria terapia é indispensável e supervisão clínica também é indispensável para que a gente vá cada vez mais refinando o nosso olhar e tomando distância sobre quem nós somos e quem é o nosso cliente, certo? Eu fui lendo o livro e relacionando pessoas próximas a cada esquema de... Perfeito. E aí esse é o exercício que a gente vai fazendo no início. Aplicando terapia de esquema a nós e depois as pessoas próximas. Talvez elas não precisam saber disso, tá? Vocês não precisam contar que elas estão sendo analisadas. Mas esse é um exercício para vocês, de vocês irem treinando. Esqueminha tal, esqueminha não sei o quê, esqueminha não sei o que lá. Aqui foi ativado o modo fulano, o modo criança vulnerável, o modo hipercompensador e assim por diante, ok? Esse treino é necessário. Só o livrinho não vai ajudar vocês. Maravilha. Então, agora, já que a gente falou dessas diferenças mais ou menos básicas entre TCC e terapia de esquema, vamos falar sobre esquemas, certo? Sobre a definição de esquemas e como que a gente vai começar a fazer alguma psicoeducação com os nossos clientes sobre o que é esquemas, ok? Mas até aqui, dúvidas, perguntas, comentários, angústias, anseios, alguma coisa? Não? Talvez? Ok. Sigamos. Qualquer coisa, vocês levantam a mãozinha aí do computador de vocês, ok? Vamos lá. Inclusive, aqui na minha tela aparece 1, 2, 3, 4, 5... Aparecem 25 telas, inclusive a minha, e são 32. Então, pode ser que fique na outra tela as mãozinhas levantadas. Qualquer coisa, vocês chamam ali no chat e a gente vai se conversando em tempo real. Certo? Eu quero passar para vocês agora uma metáfora. O pessoal do primeiro grupo já ouviu essa metáfora. Sobre técnica, Ana Paula. Posso falar alguma coisa sobre técnicas? Sobre técnicas de terapia de esquema. Já vou listar algumas coisinhas dela. Só vou anotar aqui, então, porque, né, eu me empolgo e daí eu acabo esquecendo. Ok. Já vou entrar nessa pauta, então. Uma metáfora que nos ajuda a visualizar, certo? Terapia do esquema e metáforas, tudo a ver. Combina maravilhosamente. Tipo, café sem açúcar. É maravilhoso, certo? Vocês vão utilizar muita metáfora, muita ilustração, muito recurso visual, música, recortes de filme, personagens de filme, porque isso ajuda o cliente a visualizar ele mesmo e a sua própria conduta, o seu próprio comportamento, certo? Mas vamos pensar o seguinte, considerando que os nossos esquemas são uma reunião de experiências infantis e da nossa vida de adolescentes, certo? Essas experiências podem ser experiências traumáticas ou experiências não traumáticas, mas repetitivas. O que eu quero dizer com isso? Os pais sempre gritavam com a criança para mandar ela tomar banho. Ou seja, embora não seja necessariamente traumático, o pai ou a mãe gritando para eu tomar banho, eu sempre ouvi meu pai gritando. Então, isso desenvolve um esquema, uma crença, certo? Um padrão de funcionamento.
Tem uma propaganda, acho que é uma propaganda, sei lá de onde que é afinal, que se vocês colocarem lá no YouTube, Children See, Children Do. Crianças veem, crianças fazem. Isso significa que tudo aquilo que nós vimos os nossos cuidadores fazerem, a gente passou a repetir, certo? Para esse conceito, para essa perspectiva, nós temos o conceito de aprendizagem vicária, lá em Albert Bandura, com a social cognitiva. Então, é uma leitura bacana que vocês podem fazer também e entender como que as crianças se apropriam do repertório comportamental das pessoas que estão expostas a ela. Ok. Então, experiências traumáticas e experiências não traumáticas, mas repetitivas, constroem nossos esquemas, ok? E um esquema na vida adulta é um apanhado de memórias que são ativadas dessas experiências, um padrão emocional, tal como a gente falou ali da impaciência, raiva, frustração e irritação. Esse é um bloco de emoções que é convocado na hora que o meu esquema é ativado. Perfeito. Então, eu tenho experiências, emoções e pensamentos. Nesses pensamentos, nós temos o pensamento automático, nós temos o pensamento sabotador, nós temos o pensamento intrusivo, nós temos o pensamento obsessivo, nós temos a distorção e nós temos a dissonância. E aí isso é pauta para outra conversa também no futuro. Então, experiências, memórias memórias, emoções e pensamentos é o que vem à tona quando o esquema é ativado. Perfeito. Tudo isso é construído a partir das nossas memórias, das nossas experiências e de necessidades emocionais não atendidas na infância, que só isso é pauta para uma conversa inteira na próxima semana ou em breve. Mas vamos considerar o seguinte: todos vocês agora estão em uma sala, em um quarto, na cozinha, em algum lugar, ok? Imaginem os tijolinhos da parede de vocês, ok? Tentem visualizar todos os tijolinhos que compõem a parede de vocês. Cada tijolinho desse, gente, é uma experiência infantil. Ok? Uma reunião de tijolinhos forma uma parede. Ou seja, uma reunião de experiências forma um esquema. Certo? Maravilhoso. Então, a parede atrás de mim é um esquema. E eu tenho uma outra parede aqui do meu lado, que é um outro esquema com outras experiências. Uma outra parede ali e uma outra parede aqui. E o teto sobre mim, que é também um esquema. Uma reunião de esquemas, tal como as paredes de vocês formam um cômodo, chamado sala, chamado cozinha, banheiro, seja lá onde vocês estiverem, uma reunião de esquemas forma um modo. Criança vulnerável, adulto saudável, os pais críticos e punitivos, pais exigentes, o nosso hipercompensador, supercontrolador, o resignado, o nosso modo protetor e assim por diante, ok? Todos os modos de personalidade são a reunião e ativação simultânea de vários esquemas, ok? Maravilhoso. E o chão? O chão eu não falei sobre ele. O chão que nós estamos pisando agora é o temperamento. É a base onde se apoiam os esquemas, ou seja, é a base onde foram construídas as paredes, certo? A nossa fundação é o nosso temperamento, que é aquilo que nasceu conosco, certo? Perfeito. Aquilo que nasceu conosco não vai ser mudado, porque isso é biológico. E eu costumo dizer, a partir das leituras que eu me identifico, do viés teórico que eu me identifico, que o temperamento ele é randômico. Tipo, na hora que a criança vai nascer, ela gira a roleta e cai o temperamento e ela diz, é com esse aqui que eu vou nascer. E ela nasce. Tem algumas teorias que dizem que é a combinação genética de pai e de mãe, as influências ambientais que determinam o temperamento da criança, tudo isso junto ou nada disso. Tem algumas pessoas que acreditam que é a oposição das estrelas que determina como que elas nascem e assim por diante, ok? Mas não vem ao caso sobre de onde vem o temperamento, mas importa que nós estejamos falando de um temperamento que está conosco, ok? O pessoal que estava no primeiro grupo já escutou essa pergunta, não responde, deixa a galera agora do segundo grupo tentar responder. Qual é a pergunta que vocês fazem ou qual é a estratégia que vocês utilizam para descobrir o temperamento do cliente de vocês ou da cliente? Tempo. Alguém? Não?
Certo. A estratégia que eu utilizo com os meus clientes é mais ou menos assim. Durante a sessão, porque é muito importante que eles percebam o próprio temperamento, para que eles possam normalizar algumas angústias que eles têm sobre eles. Então, é bem importante que eles percebam como eles funcionam em termos biológicos, ok? É aquele funcionamento basal que nós temos. Eu estou com o meu cliente aqui, e aí eu pergunto para ele. Eu falo para ele, imagine que a tua mãe está aqui comigo, né? Está aqui na sessão com a gente, e aí eu pergunto para ela, fulana, como que o Beltrano é desde sempre? Geralmente a mãe vai dizer, desde pequeno fulano era assim, assim, assado, certo? Essa resposta, gente, é o temperamento. É aquilo que permanece ao longo do tempo e aquilo que, em diferentes contextos, continua ocorrendo, certo? Eu morei com um menino durante a faculdade, na República, que hoje é um amicíssimo meu, a pessoa mais lenta que eu já conheci na minha vida. E aí um dia os pais dele vieram para nossa cidade, para Irati, e ficaram um final de semana com a gente. E aí eu perguntei para ela, fulana, como que é o Beltrano desde pequeno? E aí ela falou assim, nossa, fulano foi a criança mais lenta da escola. Batata. Ele tinha raiva, ele tinha amor, ele tinha todas as emoções que todo mundo tem. Só que de um funcionamento mais psíquico e emocional. Mais lento, mais calmo. Às vezes eu brincava com ele que eu tinha que dar corda para ele falar mais rápido. Você utiliza alguma teoria para definir o tipo de temperamento? Tipo, não. Não utilizo essa teoria do Big Five, né, que são os grandes 5 fatores, mas ela nos ajuda muito também a identificar ativação esquemática. O Big Five está muito mais para personalidade do que para temperamento, certo? E aí, já que a Ana trouxe essa questão, perguntinha para vocês, perguntas aos universitários. Qual é a diferença de caráter e de personalidade? Essa pergunta é boa. Não? Caráter é tudo aquilo que vocês aprenderam socialmente. Ok? Acho que o caráter é moldável, né? Personalidade também. Também. Mas o caráter, ele é essencialmente moldável. Perfeito. Porque ele é o que foi aprendido socialmente. Certo? O caráter é a reunião de todos os esquemas e todos os modos de personalidade. Ok? Então, caráter é aquilo que a gente aprendeu socialmente. Ok. Personalidade é igual, e é uma equação matemática. Personalidade é igual caráter mais temperamento. Ok? A personalidade é aquilo que vocês são enquanto animais biológicos e aquilo que vocês são enquanto animais sociais, sujeitos. Ok? Então, a figura de vocês, a figura social é o caráter, a figura biológica é o temperamento e a soma desses dois é a personalidade. Ok? Então, quando a gente está falando de personalidade, necessariamente estamos falando também do temperamento. Então, quando a gente consegue identificar um temperamento do nosso cliente, fica muito mais fácil nós deduzirmos quais esquemas tiveram mais facilidade de ser desenvolvido. Ok? Eu dei um exemplo no grupo anterior, vou dar um outro exemplo agora em relação a temperamento. Imaginem uma criança que nasce com uma postura mais irritadiça. Uma criança mais chorosa. Certo? Esse é o temperamento. Uma criança quente, chorosa, irritadiça. Quais esquemas são mais propensos a serem desenvolvidos nesse ambiente fértil chamado temperamento? Arrogo, perfeito. O que mais? Defectividade, o que mais? Dependência, o que mais? Tem um que é essencial, gente.
Dois, na verdade, que são bem evidentes num temperamento irritadiço. Privação emocional também, mas às vezes ele tende a ser secundário. A gente já vai falar um pouquinho sobre primário e secundário. Isolamento social, o Marcos falou. O que mais? Abandono e estabilidade é um nuclear de temperamento irritadiço, porque basta que vocês tentem projetar qual é a disponibilidade afetiva de vocês de permanecer perto de uma criança que está chorando o tempo todo. Se nós pudéssemos, a gente guardava a criança no cofre para não ouvir o grito e a gente ia tocar nossa vida, certo? Então, a sensação de relações instáveis é muito grande. Privação emocional se associa, defectividade se associa, porque os pais tendem a dizer, meu Deus, como você chora, pare um pouco, tá me dando dor de cabeça, tá me dando azia. Ou seja, a criança se torna o problema. Então, privação emocional e defectividade vem a reboque do abandono, certo? Então, imaginem a mão sendo o abandono e os esquemas associados são os dedos, ok? O arrogo como sendo uma forma de lidar com tudo isso. Então, o arrogo e a dependência entra muito mais... A dependência, o arrogo e o isolamento social entra como estilo de enfrentamento desse cliente, certo? Ninguém me suporta, vou me isolar. Então, o isolamento social entra como um processo de resignação, certo? O arrogo, quando eu digo vocês é que se irritam comigo e que vocês não têm paciência comigo, é a minha hipercompensação, ok? E a dependência é quando eu simplesmente evito que as pessoas se afastem, gerando dependência. E aí dependência e emaranhamento se confundem bastante nessa hora, ok? Mas beleza. Nós temos abandono, instabilidade e postura punitiva. Postura punitiva com a irritação, gente, é tipo o chicote e o cabo de madeira. É uma combinação perfeita. Entende? Então, nesse sentido, quando nós temos um temperamento mais irritadiço, nós também temos predisposição temperamental para desenvolver um traço bem acentuado de personalidade borderline. Novidades, certo? Então, vejam que nós temos aí um viés temperamental também determinando personalidade, certo? Afinal de contas, personalidade é igual caráter mais temperamento. Fechou? Maravilha. Vamos seguir aqui a nossa discussão. Temperamento com esquemas ou com modos forma a nossa personalidade. E isso tudo vai definir como que essa pessoa vai se relacionar na vida. Ok? Eu quero ler para vocês aqui um trechinho que eu também já li antes e eu acho que ele é importante da gente tomar nota. Está na página 23, no tópico Características dos esquemas desadaptativos remotos. Nem todos os esquemas fundamentam-se em traumas ou maus tratos na infância. Na verdade, uma pessoa pode desenvolver um esquema de dependência e incompetência sem nunca ter vivenciado uma única situação traumática na infância, tendo sido uma criança completamente abrigada e superprotegida, ok? Então, aí a gente começa a entrar na pauta e eu não quero entrar efetivamente nisso, porque isso vai demandar um bom tempo para a gente conseguir discutir, que são as necessidades emocionais básicas, ok? Toda criança tem necessidades emocionais básicas que são vistas como tarefas evolutivas que precisam ser atendidas para que essa criança se desenvolva em uma personalidade saudável, ou seja, um adulto saudável, ok? Mas é muito importante que quando a gente olha para o nosso cliente, a gente investigue muito profundamente a infância, para que nós possamos saber quais foram as estratégias que essa criança desenvolveu ao longo da vida, né? Durante a infância, na verdade, que foram adaptativas para ela naquele momento da infância. O que não significa dizer que essas mesmas estratégias na vida adulta serão ainda adaptativas. O contexto mudou, as obrigações mudaram, as relações mudaram e, por isso, nós também precisamos mudar as nossas estratégias, ok?
pedindo que alguém faça o meu mamar com 30 anos de idade não é uma coisa legal, certo? Mas com 5 ou 6 anos não é um problema. E aí que a gente começa, então, a identificar o que surgiu na infância e que se mantém até hoje. A gente vai ter que fazer uma atualização dessas estratégias, que é a parte que a terapia entra em ação. Ok? Certo. Até aqui, gente. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum comentário? Pessoal que estava no primeiro grupo, se eu estou esquecendo de algo, me lembrem. Não? A Ana Paula, tá aí ainda? Ela falou sobre as técnicas de terapia do esquema. Perfeito. Matheus, nessa Oi. hora que você estava falando sobre essa questão do temperamento, você falou também sobre as qualidades e defeitos. Só para pincelar. Sobre Bem a forma lembrado, que bem você... lembrado. Quando a gente está falando de esquemas, nós precisamos muito também considerar esses esquemas contextualizados, gente, né? E aí a Tiana trouxe um item bem importante que eu entrei nessa pauta antes e que a gente precisa sempre levar em consideração. Um esquema de privação emocional, ele sempre é problemático, né? Ele sempre traz solidão, isolamento, uma certa tristeza meio assim doída, um certo ressentimento, uma mágoa, quando as minhas necessidades emocionais não são atendidas pelas outras pessoas. Mas a privação emocional também me ajuda a conectar e vincular com as pessoas, ok? É isso que é ativado quando a gente se apaixona por alguém, a nossa privação emocional. E nessa parte, a valência emocional do nosso esquema entra em ação e ali a gente vai vincular com alguém, ok? Então, quando a gente está falando de um esquema, ele pode ser em um contexto adaptativo e em outro contexto desadaptativo. Ou, nos termos que eu prefiro utilizar com os meus clientes, saudável e não saudável, ok? Da mesma maneira, nós temos as nossas qualidades, os nossos defeitos. E aí que entra em cena um termo que vai reunir esses dois elementos, que são as características, ok? O exemplo que eu dei antes, né, no primeiro grupo, foi sobre uma característica minha, do Matheus, que é uma característica que acontece em mim desde sempre, que eu sou uma pessoa muito comunicativa, muito falante. Né? Você deve ter percebido isso desde o início, ok? Se eu trabalhasse como bibliotecário ou como segurança noturno, não daria certo, né? Eu, como segurança, iria querer ficar batendo papo com o ladrão. Como bibliotecário, eu iria querer puxar papo com quem está estudando na biblioteca. Não ia dar certo. Mas eu, como professor universitário, deu muito certo. Como vendedor de loja, daria muito certo. Já fui garçom e deu muito certo, porque quem está na mesa bebendo sozinho, chorando, magoado, com dor de corno, gosta de conversar com o garçom. E ali eu me dava bem. Ganhava gorjeta. Então, é uma característica minha. No contexto da biblioteca, é um problema. No contexto como vendedor de loja, é uma qualidade. É uma vantagem, ok? Luana pediu para falar. Diga. Obrigado, Patrícia. É importante reconhecer, né, onde a gente cabe, onde a gente não cabe, aquela questão que você trouxe, né? Perfeito. Onde eu sou bom, onde eu não sou. Somente isso. Perfeito, Luana. E quando você fala sobre isso, nós estamos falando sobre um esquema adaptativo que é o oposto da defectividade. A autoaceitação. Certo? É isso que a gente precisa promover com os nossos clientes quando a gente está trabalhando a autoestima. Existe alguém que te acha lindo, existe alguém que te acha linda. Mesmo que você tenha algum tipo de aparência inusitada. Existe alguém que gosta disso, certo? Um filme para falar sobre defectividade, gente, e quando vocês forem assistir, vocês levem pelo menos um rolo de papel higiênico inteiro, novinho, porque vocês vão chorar feito uma criança desmamada, que é um filme chamado Extraordinário, que é do menininho que tem uma deformidade facial, ou Fantástico, Extraordinário, alguma coisa assim o nome do filme. Qual que é o nome certo? Extraordinário? É isso mesmo.
É isso mesmo, né? Aquele filme é fantástico, gente, para Maravilhoso. falar sobre o desenvolvimento do esquema de defectividade e de isolamento social. Porque a aparência dele não tem como mudar, mas tem como aceitar. Tanto que ao longo do filme, aí dando spoiler para quem não assistiu ainda, ao longo do filme ele vai desenvolvendo amizades genuínas. Esse é o oposto da privação emocional. Nós estamos falando de plenitude emocional. O oposto da defectividade também é a possibilidade de ser amado, quando a gente se aceita. A gente precisa, e aí parece muito frasezinha de Instagram, que é aprender a amar nós mesmos. Mas esse é o esquema oposto da defectividade, né? Que é o que a Luana trouxe. De aprender a reconhecer quais são as nossas potencialidades e quais são as nossas fragilidades e usar isso a nosso favor. Então, existem muitas coisas nas quais eu sou péssimo. Eu não vou me meter a fazer essas coisas porque eu sou péssimo, obviamente. Mas tem outras coisas que eu me reconheço como sendo bom. Eu vou preferir fazer essas coisas porque o meu potencial vai ser incrementado pela facilidade que eu vou enfrentar diante desses desafios, certo? Da mesma maneira que a gente fala para os nossos clientes. Veja, eu tenho uma cliente, por exemplo, quase que eu vou falar sobre ela, não vou falar sobre ela, vou pegar um exemplo meu de novo. Porque né, não tem problema eu me expor aqui. Eu tenho um padrão inflexível. Eu tenho muita clareza disso. O meu TCC da pós, eu fiz em 20 dias. Porque a hora que eu precisei desenvolver o meu TCC, eu simplesmente fui lá e fiz. Porque eu tenho uma cobrança exagerada sobre mim e sobre a qualidade do meu trabalho. Então, eu deixo para a última hora porque eu sei que eu dou conta de fazer em 20 dias um TCC inteiro. Só que isso não é saudável. É nesse ponto que a gente precisa também identificar. Essa é uma vantagem que eu tenho de conseguir usar isso a meu favor, ao mesmo tempo que isso me traz algum tipo de dano. Então, o meu sono foi comprometido, eu precisei cancelar alguns clientes, porque eles, no dia, iriam me trazer um gasto energético que iria consumir para eu fazer TCC e assim por diante, ok? Quando a gente mostra para os nossos clientes que eles têm um traço, um perfil, que nesse ou naquele contexto é bastante profícuo, quase que nós estamos fazendo aí orientação profissional, certo? Quando a gente está falando com adolescentes, gente, isso é perfeito. Trabalha as características da pessoa com áreas em que aquelas características serão potencializadas. E aí nós temos características, não defeitos e não qualidades. Características que contextualizadas são potencialidades ou fragilidades. Ok? Certo? Algo mais até aqui? Perguntas, dúvidas, comentários? Deixa eu ver se alguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Perfeito. Sigamos por aqui, então. A Ana tinha falado sobre as técnicas. E aí, dentro desse hall de técnicas, nós vamos sempre lembrar da pegada que é a terapia do esquema, que é uma terapia basicamente emocional, certo? Eu quero mostrar para vocês um livrinho aqui. Não sei se vocês conhecem essa terapia focada em emoções, do Leslie Greenberg. Maravilhosa, gente. Livro filha da puta de ler. Difícil pra caramba, mas maravilhoso. Por quê? Porque a terapia focada, TFE, a terapia focada em emoções, só um minutinho, Luana, já te libero. Ela é uma abordagem que é muito semelhante com o que a gente faz em terapia do esquema. Porque em vez de perguntar para o cliente o que você está pensando nesse momento, a gente pergunta como que tu se sente falando sobre isso. O sentimento e a emoção que o cliente nos traz é o termômetro que nos indica, o sinalizador que nos indica qual esquema foi ativado, certo? Então, dentro dessa pegada mais emocional e emocionalizada, que é a terapia do esquema, nós vamos sempre preferir técnicas vivenciais, as experienciais, entre elas a técnica das duas cadeiras, cadeira transformacional, dramatização, roleplay, imagens mentais. Eu amo imagens mentais, é maravilhoso fazer. Cansa pra caramba. Eu não consigo fazer mais do que 3 imagens mentais por dia, porque é esgotante pra caramba. Mas
é onde começa a gerar alguma mudança no nível emocional, certo? E aí, sobre as técnicas vivenciais, vale a pena um encontro exclusivo para a gente falar sobre isso e qual que é a sistemática que funciona por trás da nossa técnica, certo? Mas quando a gente está falando, por exemplo, quero mudar pensamentos, quero mudar a forma de pensar, nós vamos utilizar evidências, a busca por evidências, questionamento socrático, a construção de pensamento alternativo, o registro de pensamentos automáticos, lá o RPD. Nós vamos utilizar diários, certo? Então, essas estratégias cognitivas, elas vão nos possibilitar reestruturação cognitiva. Maravilha, perfeito. As técnicas comportamentais são aquelas em que vai ser, obviamente, o comportamento é o foco, certo? Roleplay é uma dessas estratégias que pode nos ajudar. O treinamento comportamental, ensaio comportamental, a visualização da situação em que o comportamento será ativado. Então, eu peço para o cliente, embora pareça imagem mental, é uma técnica comportamental. Fulano, fecha os olhos. Imagina agora que você chegou na fulana ou no fulano e que você quer convidar para sair contigo. Vai ativar a ansiedade, os pensamentos automáticos vão vir à tona, mas nessa circunstância nós vamos treinar um comportamento saudável, um comportamento adaptativo, ok? Então é uma técnica comportamental dentro desse viés, entre outras técnicas, ok? Tem um livro, se eu não me engano, eu tenho em PDF esse, que é um livro do Lehigh, chamado Técnicas em Terapia Cognitiva Comportamentais. Esse é o nome. Então ali tem tudo que a gente precisa, certo? Tem um livro do Lehigh. Espera aí, deixa eu pegar a minha prateleira. Regulação emocional em psicoterapia. Se eu não me engano, eu também tenho o PDF desse livro. Nesse livro, o Lehigh traz uma infinidade de técnicas para promover regulação emocional, certo? Então, são técnicas cognitivas, técnicas comportamentais e técnicas vivenciais que têm como objetivo regular emoções. Boa parte do nosso trabalho em terapia de esquema é baseado em regulação emocional, ok? Por que é importante nós trabalharmos regulação emocional? Porque esse é uma das bases, essa é uma das bases do nosso adulto saudável. O adulto saudável aceita a ansiedade que veio. O adulto saudável aceita a angústia em uma determinada circunstância, né? Eu vi no primeiro grupo a Patrícia, o cachorrinho da Patrícia surgiu na câmera ali. Vamos imaginar uma circunstância, gente, que tomara que isso não aconteça com o cachorrinho da Patrícia, mas vamos imaginar uma circunstância em que o nosso bichinho de estimação morre. É aceitável que a gente chore, que a gente se deprima e que a gente sofra? É. O adulto saudável entende que essas emoções fazem parte do valor que o cachorrinho tinha pra gente, ou do gatinho, do papagaio, seja lá qual for o bicho, certo? Então, o adulto saudável não vai se preocupar se ele está uma semana sofrendo de saudade. Afinal de contas, o bichinho fez parte afetiva e emocional da nossa vida. Então, a gente sofre, certo? Agora, eis a questão. Se eu estou há 1 ano ainda sofrendo por esse bichinho, aí eu entrei em desregulação emocional. Ok? Então, é o quanto as nossas emoções parecem proporcionais à circunstância. Ok? Se eu vejo um adulto batendo numa criança, qual é a emoção que vocês imaginam que é esperado nessa circunstância? Que eu sinta. Eu que estou vendo o adulto bater na criança. Raiva. Indignação. Irritação. Fúria. Ira. Certo? Essas emoções são esperadas diante desse contexto. Então, eu não vou chegar para o meu terapeuta e dizer, meu Deus, eu senti tanta raiva do fulano quando eu vi ele batendo na criança e eu quero trabalhar isso porque eu não quero mais sentir isso. Então, a gente vai trabalhar supressão emocional. Isso é o contrário de regulação, ok? Então, as emoções, elas são
um indicador bem importante sobre o que nós estamos sentindo, sobre quais esquemas foram ativados, sobre como eu devo proceder em determinada circunstância. Diante da raiva e da indignação, eu não vou chegar na pessoa e dizer: senhor abusador, por gentileza, poderia, por obséquio, parar de bater nessa indefesa criança? Não. Eu vou chegar metendo a mão no peito, empurrando essa pessoa e protegendo a criança. Essa conduta, se eu faço isso com a minha mãe em casa porque ela colocou mais arroz do que feijão, isso está errado. Óbvio, né? É desproporcional. É uma coisa que não faz sentido no contexto. Mas diante de um abusador, é esperado. E aí a gente está falando de assertividade. É o como e o quando sobre o que nós vamos falar e nos comportar. Ok? Então, as nossas técnicas dentro da terapia de esquema, elas são as mais variadas possíveis. E a gente utiliza muito, inclusive, de outras abordagens. A Gestalt empresta para nós estratégias do tipo imaginação. Né? Imagens mentais é uma técnica que vem da Gestalt e que também vem como um complemento da analítica, né? Da psicologia junguiana. A dramatização, o role-playing, a simulação vem do psicodrama, que é quando a gente atua uma parte de nós diante do problema ou de outras pessoas, certo? O treino comportamental e a liberação de consequências vem da análise do comportamento. Quando a gente faz uma programação de estudo, que para cada 1 hora de estudo eu vou comer um biscoito, tomar um suco, comer alguma coisa, ou sair passear, fazer uma pausa e assim por diante, certo? Isso é analítico comportamental. Então, nós podemos emprestar as técnicas das mais diversas fontes teóricas, desde que nós tenhamos clareza o propósito que a gente vai, para o qual a gente vai utilizar essa técnica, certo? E quais são os esquemas que são potencialmente ativados diante dessa técnica, ok? Então, para que eu possa falar, Ana, mais aprofundadamente das técnicas, seria muito bacana que nós tivéssemos um caso para discutir, certo? Faremos isso mais à frente, depois que a gente conseguir trabalhar alguns conceitos mais básicos, aí trazer alguns casinhos aqui para a gente trabalhar e eu citar, por exemplo, quais são as estratégias que eu utilizo para promover mudança de pensamento, para promover mudança comportamental, a forma de sentir, assim por diante, certo? Mas, via de regra, vou dar um exemplo bem bacana para essa parte das técnicas. Eu tinha uma cliente, há muitos anos atrás, que eu tinha muita dificuldade de vincular com ela. Muita dificuldade de vincular. Um dia, numa sessão, ela falou que não sabia jogar truco. Eu ensinei ela a jogar truco. Durante 2 sessões, a gente passou 1 hora jogando truco. E eu fiz um acordo com ela. Eu te ensino a jogar truco e você responde algumas perguntas que eu quero fazer. Ela topou. No final de 2 sessões, ela contou que isso fez com que ela tivesse um outro lugar no grupo de amigos. Então, isso fez com que ela se engajasse com os amigos. Quando ela saía passear, ela também podia participar do truco. Então, ela se sentiu reforçada por esse grupo de amigos. E, em contrapartida, ela acabou vinculando comigo uma estratégia que é o truco. Tu não vai encontrar em nenhum livro. Entende? Então, aquilo que a gente utiliza com o nosso cliente vai muito do nosso perfil, do nosso funcionamento e do nosso estilo terapêutico. Eu tenho um funcionamento na clínica muito mais, um estilo que eu chamaria de arrojado e imbativo. Eu costumo pôr os meus clientes na parede já na primeira sessão. Então, eu pressiono, eu empurro e eu digo, tu percebeu que tu fez isso? Tu percebeu que tu age dessa maneira diante dessa circunstância? Então, um amigo meu chama que é terapia de guerrilha. É um negócio assim, pancada. Mas é com afeto. Quando o cliente entra numa temática sensível, eu puxo o freio e eu penso, putz, né? Eu falo para o cliente, eu consigo sentir aqui como tu se sente. Eu consigo ver na tua fala e no teu rosto a expressão da angústia. E nesse momento não há absolutamente nada que eu possa falar para ti. Eu só queria te dar um abraço. Posso te dar um abraço? Aí no meio da sessão eu levanto, abraço meu cliente
ou a minha cliente, e pronto, seguimos a terapia. Muitas vezes, clientes que têm uma demanda emocional, Patrícia perguntou, já te respondo. Clientes que têm uma demanda emocional baseada em cuidado, a minha estratégia, muitas vezes, é tirar o lencinho e entregar o lencinho para a pessoa chorar. Pode chorar. Aqui você pode chorar. Aqui tem lugar para você chorar. Certo? Então, essa é uma conduta e uma postura terapêutica baseada em uma estratégia emocional. Essa é, inclusive, um dos principais veios da terapia do esquema, que é a reparação parental. Nós damos ao nosso cliente aquilo que ele precisa. Certo? Em termos emocionais, nós provemos afetivamente o nosso cliente. Ok? Isso, Marcos, é isso mesmo. Reparação é limitada por quê? Porque, né, nós não temos como voltar no passado e dar exatamente aquilo que a criança precisava. Além de que é limitado também, porque nós temos uma vinculação terapêutica, o que significa dizer que é uma relação profissional, certo? Eu não vou poder efetivamente pegar o cliente no colo e dizer, vem aqui, e ficar embalando o cliente durante a sessão, certo? Embora eu saiba de terapeutas boníssimos que fazem efetivamente isso. Eles vão para o concreto. Eles fazem a pegada no colo. Assim como eu abraço, tem terapeutas que pegam no colo. E eles se sentem à vontade. Perfeito. Se nós temos um porquê fazer, um como fazer, é opcional. Ok? Tem capítulos específicos sobre técnicas, inclusive, nesse livro. Verdade. No próprio livro do Yang tem ali o livro a parte de técnicas, e aí ele vai especificar um pouquinho mais. Mas, obviamente, como todo manual clínico, ele é limitado e a gente pode ir associando muitas outras técnicas de outras vertentes, certo? A Marshall Linehan, com a dialética comportamental, traz técnicas maravilhosas. O Lehigh, com a terapia do esquema emocional, traz técnicas maravilhosas. O Reis, com a ACT, outras técnicas maravilhosas, e assim por diante, ok? Vai depender, de novo, do propósito que a gente vai utilizar aquilo. Se a Ana Paula fala para mim que lá na infância ela tem uma memória de que a vozinha dela, e se eu te ativar emocionalmente você me fala, tá? Ok, eu corro esse risco. A vozinha dela sempre sentava debaixo da árvore de mexerica, descascava a mexerica com ela, ou mimosa, poucã, como vocês quiserem chamar, e elas duas comiam isso tudo. E essa vozinha morreu. Certo? Se a Ana Paula está funcionando dentro do protetor, que é a nossa blindagem emocional, certamente na próxima sessão eu vou chegar com uma mexerica. Vamos descascar essa mexerica, Ana Paula? Imagina que eu sou a tua avó. O que você gostaria de dizer para mim? Você sente falta dela, né? E aí eu vou, na ativação emocional, resgatar lá a privação emocional que foi ativada quando a avó faleceu. E eu vou construir um registro emocional de que essa avó sempre estará presente. Aqui dentro. E ela sempre vai poder, nos momentos de tristeza, correr para debaixo da árvore e descascar uma mexerica com a avó. Certo? Então, a terapia do esquema, gente, é, de fato, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. E o fazer terapêutico da terapia do esquema, o fazer emocional, quando o cliente começa a chorar convulsivamente ali na frente e diz para vocês, eu estou abraçando a minha criança, é tão gostoso me sentir abraçada. Nós não conseguimos ter isso diante de uma terapia que seja mais ou menos racional, certo? Essa ativação emocional não acontece. Nós não conseguimos falar sobre os nossos sentimentos. Nós conseguimos sentir. E aí que entra a vinculação terapêutica, que, de novo, nos casos em que nós temos problemas caracterológicos, isso é muito delicado, muito difícil. E a relação terapêutica é uma repetição de todas as relações que a pessoa estabelece no mundo. Esse é um trunfo, certo? A relação terapêutica,
quando a gente está trabalhando com clientes que têm algum problema caracterológico, é uma repetição dos problemas, das relações que ela estabelece com o mundo, ok? Então, se eu tenho um padrão evitativo com as pessoas todas, eu vou me conectar com o meu terapeuta de modo evitativo. Se eu sou dramático, eu também serei dramático com o meu terapeuta. Meu Deus, essa semana foi um inferno. Aconteceram milhões de coisas. O que aconteceu, Matheus? Eu derrubei o celular e quebrou a tela. Só isso. Mas isso para mim foi demais, foi terrível. Ou seja, o exagero da emoção e das coisas vem justamente de um traço de personalidade que é sempre ativado na conexão com outras pessoas. Certo? Obrigado, Luana. Fico muito feliz. Muito feliz por esse feedback. Fico muito contente. Ok, gente. Falamos das técnicas, falamos um pouquinho dos esquemas. Agora eu quero saber de vocês. Perguntas que vocês tenham, dúvidas, comentários. Se para vocês ficou muito acelerado, se ficou ok, se não ficou, enfim. Me retornem aqui as impressões para que eu possa também me organizar. Modular o meu comportamento como um bom terapeuta. Já pode ser aqui no Iraci. telefone ou você prefere que escreva? Como você preferir, como fica bom para ti. Então, assim, para mim super tranquilo, agregador pra caramba. O que é muito legal de quem conhece bastante a teoria e já trabalha com muito atendimento, já tem muita vivência com o atendimento, é estar sempre fazendo esse link que você faz, né? Porque a gente, lendo sozinho, a gente fazendo o curso online, principalmente nesse momento que está tudo online, a gente fica ali com a palavra seca ou com as séries dos livros e fica sem ter essa, não vou nem dizer uma troca, essa alimentação, né, que você trouxe hoje com relação a todos esses exemplos. Para mim, é algo que facilita muito o aprendizado. Assim, eu ainda percebo que eu tenho que ler e estudar muito até para poder ter o alcance de fazer algumas perguntas, né? Por exemplo, para mim fica assim, legal, existem técnicas, mas o que as técnicas fazem com os esquemas e com os modos esquemáticos e com a forma, né? Quer dizer, porque uma coisa é legal, regulei emocionalmente, mas e aquele esquema que estava lá e a forma como que a pessoa encontrou, né? Por que ela o formou? Ela encontrou uma forma para reagir a ele, mas a ligação da técnica que eu uso com essa forma, desse modus operandi que ela encontrou na vida, como terapeuta, isso é muito fundamental. Perfeito. E eu, como você diz, talvez seja aí para outros momentos. Mas para mim está super, super agregador. O capítulo 7, Ana, do livro, Estratégias Detalhadas para o Tratamento de Esquemas, ele traz cada um dos esquemas e quais são as estratégias e técnicas mais indicadas para trabalhar cada um dos esquemas, certo? Só que, claro, no livro tem uma apresentação que parece ser perfeito. E se a gente for replicar isso com o cliente, vai dar super certo. Só que não, certo? Então, essa parte das técnicas, ela vale uma sessão, vale um encontro aqui inteiro, justamente para a gente conseguir trazer, por exemplo, casos diferentes em que a mesma técnica funcionou ou casos muito semelhantes em que a mesma técnica não funcionou. Então, é aí que a gente entra no pormenor do esquema, na combinação com outros esquemas, né? E aí, por exemplo, se nós temos defectividade mais arrobo, confrontação empática vai ser muito mais requisitado. Se nós temos defectividade em busca de aprovação e reconhecimento, nós vamos ter, então, uma reestruturação cognitiva um pouquinho mais necessária. Entende? Então, essa combinação de esquemas, o exemplo que eu dou para os meus clientes é que água, trigo e fermento gera pão, gera massa de pizza, gera biscoito,
mas vai diferir a quantidade de cada um dos ingredientes. Da mesma maneira que os esquemas podem ser combinados, mas em você, um dos esquemas pode ser mais acentuado, em mim pode ser um pouquinho mais brando. Isso determina radicalmente o nosso funcionamento. E aí que entra uma leitura um pouquinho mais refinada sobre técnicas, mas vale muito tu ter trazido, né? Obrigado por ter trazido essa pauta, porque a gente pode planejar mais à frente uma discussão um pouquinho mais organizada, trazer algumas técnicas, alguns exemplos. Aí pode ser um encontro que a gente não grave, justamente porque a gente vai trazer casos clínicos, né? Umas especificidades maiores, mas a gente segue por esse caminho mesmo. Certo? Eu queria agradecer, Matheus, Patrícia, né, Marcos, pela ideia e outros que estão proporcionando esse primeiro encontro, né? Eu sou da terapia comportamental e é o meu primeiro encontro com abordagem. Maravilha. E assim, eu não tenho, no momento, condições para estar bancando um curso, né, de 12 meses. Aí, para mim, esse primeiro encontro, e quando você fala de Judite, né, no início, que você traz, é a primeira vez também que eu escuto essa questão dessa coisa prontinha, na caixinha, tudo organizado, porque dificilmente a gente encontra professores que possam ou queiram falar sobre isso, e a gente fica meio, como é que funciona, né? Isso na caixinha aqui, a gente trazendo para a nossa realidade. Ninguém fala, ninguém diz nada, mas a gente sabe que não é assim. Mas eu fiquei muito pleiteado na sua fala em relação a trazer essa adaptação para a gente aqui no Brasil. E eu acho que pelo primeiro contato, o início da leitura, isso faz com que a gente vá se debruçando cada vez mais e vai criando esse gosto e pegando outros artigos, né, como você bem falou, para que a gente possa se inteirar. Eu acho que foi uma ideia muito, muito massa mesmo. Para quem não tem, no momento, possibilidade de fazer um curso mesmo e tá se debruçando, e essa oportunidade que está sendo aí, para mim tá sendo de grande valia. Só tenho a agradecer a vocês. Maravilha, maravilha. Obrigado, André, pelo feedback. E uma das coisas que vocês vão perceber ao longo dos próximos encontros, e conforme eu for moderando outros encontros também, eu uso muita ilustração. Então, eu vou dar muito exemplo, muita metáfora, eu utilizo muito esse recurso visual, porque, como o André mesmo disse, isso nos ajuda a construir uma referência visual do que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes eu utilizo o carro como exemplo. Às vezes eu utilizo o fogão como exemplo. E eu vou trazendo essa metáfora justamente para mostrar como que tudo isso acontece emocionalmente, cognitivamente, comportamentalmente. Então, conforme a gente também desenvolve a habilidade metafórica, a gente consegue ajudar o nosso cliente a visualizar ele mesmo. Então, a gente consegue personificar alguns problemas quando eu tenho cliente que utiliza o hook como exemplo. Um dos modos de ativação dele é o hook. Eu tenho clientes que utilizam, que tem um modo chamado ursinho carinhoso, que é um modo carente, que é um modo que faz dengo, que é todo mais meloso. Ou seja, essa nomeação por metáforas e por ilustração nos ajuda a concretizar algumas coisas, a simbolizar outras, e isso sempre será um ganho para todo mundo, certo? Maravilha, André, obrigado. A Luana está ali dizendo que realmente as metáforas fazem a diferença. Cara, depois é o caminho sem volta. Começou a usar, nunca mais para. O que mais? Bom, queria só agradecer. Eu tive contato há pouco tempo com a terapia do esquema, e aí fiquei tão encantada que mudei de psicóloga. Aí fiquei mais encantada ainda. Aí criei esse grupo. E aí ver você falando com tanta paixão, porque você transmite isso quando você fala. A gente sabe que ninguém estuda tanto, ou se dedica tanto, ou se voluntaria a estar 10 horas da noite de uma quarta-feira fazendo isso de forma voluntária se não tivesse realmente paixão, né? E as pessoas se manterem também no grupo, mesmo pessoas que fizeram desde o primeiro, né? Até essa hora é empolgante. Então, obrigada não só pela sua disponibilidade, mas também pela paixão que você transmite e contagia a gente. Obrigado. Muito contente com isso. E acho realmente, gente, que esse é um diferencial, não no trabalho, mas na vida, né? Quando a gente se conecta afetivamente com as coisas que a gente faz, seja lavar uma louça ou atender um caso difícil na clínica, isso retorna para nós enquanto, né, seguindo a análise do comportamento como um reforçamento natural, ou vem como uma pulsão de vida, ou vem como uma satisfação e um contentamento mesmo, plenitude emocional. Então,
estudem terapia de esquema, isso vai fazer toda a diferença para que vocês possam se apaixonar por ela, porque não tem outra possibilidade a não ser essa. Terapia de esquema é uma coisa realmente muito bonita, porque, vai acessar o lado mais sombrio e tenebroso de todos vocês. 2, vai arrebentar vocês no meio quando acessar o lado vulnerável de cada um de vocês, certo? E 3, a reunião desse lado sombrio e desse lado vulnerável vai ensejar um lado extremamente potente, que é o lado adulto saudável de cada um de nós. Então, recomendo uma leitura boníssima, que vocês vão aí identificar muito de terapia do esquema e que vocês vão utilizar muito para fazer psicoeducação com os clientes de vocês, que é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Gente, desculpa interromper, mas esse livro é maravilhoso, é um divisor de águas. Sim, é um caminho sem volta, né? Você começa a ler e quer parar mais. Né? Ele é muito agregador, assim. Tem valores ali importantes que a gente utiliza para a gente pode levar também para o nosso paciente, para as pessoas que estão próximas, enfim. E esse livro da Brené Brown fala bastante sobre a vulnerabilidade, que é a nossa criança vulnerável, pauta aí de outras conversas, e é lá que está toda a potência da nossa personalidade, do nosso ser, né? E aí a gente consegue fazer algumas metáforas, inclusive com o nosso lado espiritual. Quando a gente se conecta com o lado vulnerável, com a criança vulnerável, nós conseguimos nos tornar um ser completo, espiritualmente, cognitivamente, emocionalmente, socialmente, relacionalmente. Então, essa é a vantagem quando a gente se conecta com o nosso lado mais sujo, né? Que é quando a gente consegue desabrochar todo o nosso ser e a nossa potencialidade, e isso tudo vira paixão. Okay? Então, eu queria falar só, assim, é um pouco redundante, claro que eu estou aqui pela segunda vez, a dobradinha, é óbvio que eu gostei o suficiente para tal. Desculpa, eu queria, na verdade, tirar uma dúvida. Eu reforço a fala de Ana e do André também em relação ao aprendizado novo, e é enriquecedor, muito obrigada mais uma vez. Mas a minha dúvida é em relação ao que você contou na sua fala, da sua vivência, na primeira aula, eu fiz um link com a primeira com a segunda em relação a isso, porque eu fiquei mais na dúvida. Na primeira aula você falou em relação a você sentir uma dificuldade em trabalhar com seus esquemas que são ativados em relação a quem é procrastinador. Isso. E né? Perfeito. Aí no segundo momento eu entendi você dizer que você demorou muito para começar a fazer a sua TCC, seria isso? Você fez nos últimos dias, 20 dias? Eu não entendi. Ou você fez rápido em 20 dias ou fez nos últimos dias do prazo? Não, eu fiz rápido em 20 dias. Ah, tá. Achei que era o último dia do prazo. O prazo estourou uns 3 meses depois que eu já tinha feito o TCC. Perfeito. Eu que entendi errado. Um bom obsessivo, Tiana, eu fiz 3 meses antes em 20 dias. Revisei 2 vezes. Perfeito. Esse é o meu traço obsessivo-compulsivo. É um traço de personalidade que a gente vai falar também mais à frente. Então, prazer, eu sou aposta. Uma das coisas que eu faço é tudo ontem, as coisas que eu preciso. Então, isso me faz, agora não tanto, mas lá no início da terapia, quando eu não tinha ainda lidado com os meus esquemas, trabalhar com procrastinadores era a morte. Entende? Hoje eu consigo entender a procrastinação e eu consigo entender a rigidez. Porque hoje eu consigo flexibilizar a minha rigidez e eu consigo usar ela a meu favor quando eu preciso. Que é a parte do dark ali que a gente falou. De se conectar ao lado sombrio e utilizar dele como fonte de potência. Entende? Então, várias filosofias trazem essa potência. O Nietzsche fala sobre a potência de ser, Spinoza fala sobre a potência de ser, vários outros terapeutas, vários outros filósofos falam também sobre essa potência, que ela é inerente a cada um de nós, só que ela está bloqueada. Quem que desbloqueia essa potência? O adulto saudável. Certo? E aí, aos poucos, a gente vai construindo referências sobre adulto saudável aqui no grupo. E a gente vai identificando soluções na nossa vida, soluções na vida dos clientes. E o adulto saudável, ele sabe ser rígido quando precisa, ele sabe ser flexível quando precisa, ele sabe ser
caridoso quando precisa, e ele sabe ser mesquinho quando precisa, e assim por diante, entende? Então, poderíamos garantir aí que, por baixo do adulto saudável, existe uma incrível habilidade de leitura contextual. Então, quando a gente consegue ler o contexto adequadamente, a gente consegue decidir qual é o comportamento mais adequado naquele contexto. Entende? O Skinner tem um ensaio sobre isso, que ele fala sobre os 3 comportamentos básicos que a educação deveria ensinar: autocontrole, tomada de decisão e solução de problemas. Tudo isso constrói algumas habilidades do adulto saudável, entre outras coisas. Entende? Serve de base. Ok? Maravilha, obrigado, Daiane. Marcos, obrigado também. Patrícia, pessoal, muito obrigado pelo feedback, pelos comentários gentis e carinhosos de vocês. E já sigo ansioso pelo próximo encontro. A Patrícia, que é a nossa idealizadora, vai pensar aí com o grupo, a gente vai organizar direitinho quando que a gente vai se encontrar de novo, certo? E aí... Toda quarta? Olha, não acho má ideia. Eu acho que é uma constância boa, se você tiver disponibilidade. Acho uma boa ideia, uma boa ideia. Quarta-feira. Isso, semana que vem podemos deixar pré-agendado já para quarta-feira, certo? Hoje, nessa quarta, eu não tive alguns clientes e, por acaso, o cliente das 19 horas hoje não veio. Então, quando acontecer, eu aviso previamente, e daí a gente pode mudar para outros dias ou outra pessoa assume a direção aqui do grupo. Ok? Gente, beijos e abraços para vocês. Fiquem bem. Dúvidas, mandem lá no grupo. A gente vai conseguir produzir coisas ricas se vocês mandarem no grupo, porque daí os 2 grupos compartilham as respostas e a gente vai se ajudando. Ok? Boa semana para vocês. Bons sonos. André. Bons sonhos. Pô, André não, Matheus, Obrigada, desculpa. boa noite, até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, Tchau, E aí, obrigadão. pessoal. Tchau, Obrigado, boa noite. Will. Boa Obrigada, semana para boa vocês. noite. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Matheus, foi muito enriquecedor. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau.